Boa noite. Boa noite. STF começa a votar, mas tudo indica que serão reduzidas as penas de Dirceu, Delúbio, Genuíno e Valério. Moradores da Vila Madalena reclamam do barulho de bares e casas noturnas. Violência no transporte público. Uma mulher cai numa plataforma da CPTM após discussão com funcionário. E no metrô, uma mulher perde braço ao ser empurrada na área de embarque. Famílias em situação precária recebem ajuda de ONGs para ter condições mais dignas de moradia. E a tensão na Ucrânia aumenta por causa de exercícios militares da Rússia na fronteira. Famílias que vivem em condições precárias recebem ajuda para ter moradias mais dignas em São Paulo. Presente no Brasil desde 92, a Habitat para a Humanidade, uma organização sem fins lucrativos, tem a meta de melhorar as condições habitacionais de 5.000 famílias em São Paulo até 2016. O material de construção aos poucos vai chegando e a obra não para. Uma reforma muito esperada por Elias, que quer uma casa mais bonita e confortável. Eu sempre ficava deitado aqui e ficava pensando, puxa vida, eu podia dar acabamento assim, mas eu preciso de valores, né? E esse valor, como é difícil, né? O comerciante foi escolhido para fazer parte do programa Habitat para a Humanidade, feito por uma organização sem fins lucrativos, que executa as melhorias nas residências de famílias de baixa renda com o dinheiro arrecadado com doações. Antes de iniciar a obra, o possível beneficiário recebe a visita de uma assistente social e um técnico em edificações, que vão confirmar a necessidade da reforma. Depois de aprovada, tudo é acompanhado de perto pela arquiteta, enviada pelo projeto. Geralmente são casas muito abafadas, crianças vivem em condições muito ruins, com telhados caindo, lajes precárias, estruturas. A reforma varia de R$ 5.000 a R$ 7.000. 30% do valor são de responsabilidade do morador, que pode financiar os gastos em até 18 meses. Só podem participar pessoas que tenham uma renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos e meio. Quando nós definimos uma área onde nós vamos trabalhar, é importante trabalhar em parceria com o poder público, porque nós não trabalhamos em áreas de risco, como encostas, como beira de córregos, nem em áreas recém-invadidas. Nós trabalhamos em assentamentos consolidados, porque a gente quer que o benefício que vem para essas famílias seja um benefício permanente, duradouro, que possa realmente mudar a condição de vida da família. A meta do programa é reformar cerca de 200 casas por ano na Grande São Paulo e também na capital paulista. Agora a gente está chegando numa casa aqui em São Bernardo do Campo que passou por essa reforma. Mas antes, dê uma olhada nessas fotos antes das obras. No quarto, paredes escuras e cheias de bolor. Na cozinha, não existiam azulejos. Situação ruim também no banheiro. Agora a gente vai pedir licença aqui para o senhor Gemiro e para a dona Maria para poder mostrar a casa por dentro depois da reforma. Em 35 anos, o senhor Gemiro disse para mim que essa é a primeira reforma que ele faz aqui na residência, né, senhor Gemiro? A dificuldade é muito grande, né, em poder melhorar a casa, né? Hoje fica tudo muito caro, né? Com certeza, fica muito mais difícil. E como é que está hoje aqui com essa mudança? Olha, depois que eu entrei nesse programa, foi muito mais fácil. Foi bom mesmo. A casa melhorou bastante? Nossa, 100% melhorou. E não é que parece outra casa, limpa, arejada. No banheiro, tudo novinho. Estou muito feliz, porque fosse para a gente fazer assim rapidamente, não podia. Vendo as coisas bem feitas, né? Isso dá uma alegria muito para a gente, né? Qual foi a parte da casa que a senhora mais gostou aí? Eu gostei de tudo. Para mais informações da ONG mostrada na reportagem, acesse hph.org.br. 2 protestos complicaram o trânsito na região central de São Paulo. Uma das manifestações foi para pedir mais moradias. No primeiro, um grupo com cerca de 200 pessoas protestava por moradias dignas e chegou a bloquear vias e complicar o trânsito na região central. A manifestação foi organizada pela União Nacional por Moradias
e pela Associação de Trabalhadores Sem Terra da Zona Oeste. É uma forma de pressionar o governo. A gente acha justo, né, das famílias virem buscar o que mais necessitam. A gente não aguenta mais pagar aluguel, a gente não aguenta mais viver de favor. Cristiana mora no Jaraguá, mas há 4 anos espera por uma casa em um terreno no bairro de Morro Grande, que teria sido prometido pela prefeitura. A pessoa sem uma moradia fixa, pagando aluguel, ou estando no cortiço, ou estando numa favela, essa pessoa ela fica inquieta, ela não tem uma vida, ela infelizmente ela sobrevive, ela não vive nesse Brasil sem uma moradia digna. O protesto parou aqui na rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo. Os manifestantes representam 1.500 famílias dos bairros de Pirituba e Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. O outro protesto na região central percorreu a Rua da Consolação, em direção ao Ministério do Trabalho, na Rua Martins Fontes. Cerca de 100 pessoas do Sindicato dos Movimentadores de Mercadorias de Catanduva e região participaram da manifestação. Contra a terceirização ilícita, a terceirização que danifica o salário do trabalhador. Moradores da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, foram às ruas para medir o nível do barulho em alguns pontos do bairro. As reclamações são constantes, isso porque muitos bares e casas noturnas que funcionam durante a madrugada não possuem isolamento acústico. Pela lei municipal, depois da 1h da manhã, não poderia mais haver barulho algum. Basta a noite cair para o sossego dos moradores da Vila Madalena acabar. O bairro de Zona Mista permite tanto imóveis residenciais como comerciais. Para quem quer passear, opções não faltam. Já para quem quer descansar... Som ao vivo, bagunça na rua, muito barulho, carros que passam buzinando com som também muito alto. Então a gente não tem sossego nem para dormir mais. E calor como que eu vou dormir com uma janela fechada? Tércio mora no bairro há 22 anos. Já perdeu as contas de quantas vezes chamou o PSIL, um serviço da prefeitura responsável por fiscalizar e multar estabelecimentos que excedem o limite de ruído permitido em cada horário. Aqui no apartamento do seu Tércio, 4º andar, a gente vai medir como está o ruído na rua. São agora 10h30 da noite e o nível de barulho com os bares e as festinhas fica variando entre 70 e 75 decibéis. Muito acima do que seria o permitido por lei para o horário aqui nessa região, que seria de 45 até 55 decibéis. Seu Roberto está em uma situação ainda pior. A casa onde mora há 70 anos ficou rodeada de bares com o tempo. O vizinho da direita tem roda de samba todos os fins de semana. Além do incômodo, prejuízo. As janelas já chegaram a rachar algumas vezes por conta do volume do som dos bares aqui do entorno. Nessa janela aqui do quarto, umas 3, 4 rachaduras que ele mesmo teve que remendar. Seu Roberto não quer sair do bairro, mas conta que alguns vizinhos já desistiram. Já tenho daqui, são 6. Mudaram e venderam a casa. Estão vendendo a casa. De acordo com o PSIL, o limite de ruído em zonas mistas das 7 da manhã às 10 da noite é de até 65 decibéis. Das 10 da noite até a 1 da manhã, cai para 55 decibéis. De janeiro de 2013 a fevereiro de 2014, a Subprefeitura de Pinheiros realizou 574 vistorias na região. 194 estabelecimentos foram multados, o que somou mais de R$1 milhão em multas só no bairro. Pensando nos moradores mais antigos, o comerciante Tom Green criou o Grupo Sossego, que fez pesquisas em diversas áreas do bairro. O levantamento apontou 18 pontos em que os níveis de decibéis estão frequentemente acima do permitido. Ultimamente, estamos vendo uma bandeira de ocupação do espaço público. Até a própria Secretaria de Cultura promove essa vida noturna, né? Eles querem uma Vila Madalena 24 horas. Só que a gente tem que pensar em quem que mora no bairro também, né?
A Polícia Militar informou que situações referentes ao funcionamento de estabelecimentos comerciais são de competência exclusiva do Poder Público Municipal. Já a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras disse que são frequentes as vistorias do PSIL. O órgão ressaltou que na semana passada houve ação com apoio da Polícia Militar e outra foi programada para a primeira semana de março. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156, pelo SAC ou nas subprefeituras. Uma carreta atropelou 3 pessoas e matou 2 jovens que voltavam da escola em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O acidente foi na noite desta terça-feira em uma via que dá acesso à rodovia Regis Bittencourt. Segundo moradores, os acidentes são constantes no local. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada e atropelou 3 pessoas de uma mesma família, que circulavam por um trecho sem calçada. 2 jovens de 17 e de 18 anos morreram na hora. O marido de uma delas foi levado a um hospital da região em estado grave. O caminhão transportava cerca de 20 toneladas de sorvete e parte da carga foi saqueada por moradores. 2 pessoas morreram durante uma perseguição policial nesta madrugada, na zona sul da capital. Por volta das 3h45 da manhã, a polícia foi acionada para atender uma denúncia de tiroteio. Quando os militares chegaram ao local, 4 suspeitos fugiram em um veículo preto. A perseguição só terminou na Avenida dos Bandeirantes, quando o motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore do canteiro central. 2 ocupantes do veículo morreram e outros 2 ficaram feridos e foram levados ao hospital. Dentro do carro foi apreendido um revólver calibre 32 com a numeração raspada. A Secretaria Estadual de Saúde interditou hoje o primeiro bar flagrado desrespeitando a lei que proíbe venda de álcool para menores de idade. A repórter Sabrina Pires está na Secretaria de Saúde e tem mais informações. Sabrina? Oi, Gabriel. Olha, o bar que foi interditado hoje é o Uninóis, que fica na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Ele já tinha sido autuado por 2 vezes. Os fiscais da Vigilância Sanitária tinham aplicado multa, uma em 2012, outra em 2013. Os prazos de defesa do bar terminaram e agora ele vai ficar fechado por 30 dias. Se depois de retomar as atividades, voltar a haver o flagrante de venda e consumo de bebida alcoólica por menores, aí sim ele corre o risco de ter de encerrar completamente as atividades. Essa foi a primeira interdição desde que a lei anti-álcool para menores foi implementada aqui em São Paulo em 2011. Já era proibido vender e consumir álcool por menores em qualquer estabelecimento, mas desde essa lei estadual em 2011, o proprietário do bar, mesmo que um adulto compre a bebida e dê, por exemplo, para o seu filho, a responsabilidade também é do proprietário do estabelecimento. Desde então, desde a implementação da lei em 2011, já foram aplicadas mais de 1.600 multas. A produção do Jornal da Gazeta tentou entrar em contato com os proprietários do bar Uninóis, mas não foi possível encontrar nenhum deles. Estela. Muito obrigada, Sabrina, pelas suas informações. Justiça nega a reabertura do campus da USP Leste e dá prazo de 40 dias para a universidade resolver os problemas ambientais do local. A unidade está interditada desde o dia 9 de janeiro. A Justiça considerou que as medidas tomadas pela USP para minimizar os problemas de contaminação do solo não foram suficientes. A área onde foi erguida a USP Leste funcionava como aterro de lixo orgânico. Com o tempo, o material se decompõe e começa a emitir gás metano, que é tóxico e explosivo. Os últimos relatórios da CETESB não apontam risco de explosão, mas recomendam a instalação de equipamentos para a retirada do gás metano. Além disso, no local também foram encontradas substâncias cancerígenas. A Receita Federal liberou hoje em seu site o programa Imposto de Renda 2014, exercício 2013, e ele já pode ser baixado no site do Fisco. O envio das declarações só poderá ser feito a partir do dia 6 de março, data em que a Receita vai disponibilizar o aplicativo para declarações por meio de smartphones e tablets.
Quem deixar de entregar a declaração até 30 de abril terá de pagar multa mínima de R$ 165,74. Estão obrigados a apresentar o documento contribuintes que receberam, no ano passado, rendimentos tributáveis superiores a R$ 25 mil. Este ano, o fisco espera receber 27 milhões de declarações. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bob. Os brasileiros sonegaram 415 bilhões em impostos no ano passado. Todos os tributos devidos e não pagos já passam o 1 trilhão e 300 milhões. Cobertos de razão, cobramos governos municipais, estaduais e federal. Talvez valha a pena refletir também sobre responsabilidades coletivas e individuais. O estudo sobre sonegação é do Simprofaz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Sonegação de 415 bilhões é igual a 10% do PIB do país. É maior, com muita sobra, do que a soma dos orçamentos da educação, saúde, ciência e tecnologia. Existem, claro, motivos vários para tanta sonegação. Desde a falta de mão de obra para fiscalizar até o injusto sistema de tributação, sistema regressivo que penaliza os mais pobres e favorece os mais ricos. A carga de impostos em relação ao PIB é de 36%, mas como o grosso disso é de tributos sobre produtos e serviços, paga mais quem tem menos. No Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos paga, no geral, tributos de 49%. Quem ganha até 20 salários paga 26% e assim por diante. Menos ganha, mais paga. Com os tributos, uma água mineral em um aeroporto, por exemplo, custa R$ 4,00. O peso é diferente para quem ganha 2 salários e para quem ganha 20, 30, 100 salários. O impostômetro conhecido não explicita quem paga o quê. Quem sabe não é o caso de um impostômetro esmiuçando os mais pobres, o que eles pagam em produtos e serviços. Já a grande sonegação se dá na pessoa jurídica dos mais ricos. Sonegação é essa encoberta por mecanismos sofisticados. O apelido dado a isso costuma ser planejamento tributário, como diz Heráclio Camargo, presidente do Simprofaz. Sonegação no ISS, COFINS, PIS, mas especialmente nos tributos sobre pessoa jurídica. Sonegação que tem abrigo e sede nos paraísos fiscais. A carga tributária do Brasil é semelhante à da Alemanha. O problema está na contrapartida, diferente e muito melhor, óbvio, na Alemanha. E está no injusto imposto regressivo. Mexer nesse sistema significaria enfrentar os que podem muito e pagam pouco, ou quase nada, diante do que poderiam e deveriam pagar. Com 415 bilhões sonegados em um ano e 1 trilhão e 300 milhões devidos e não pagos, há muito para ser feito e muito para debate e reflexão. A saída mais fácil é discutir a tributação pelo volume, 36% do PIB, e não pelo que tem de injusta. Ou fazer de conta que problema, por exemplo, são os 24 bilhões do Bolsa Família. Esses 24 bilhões socorrem 14 milhões de famílias. São espantosos R$ 152 por pessoa para cidadãos sem acesso a planejamento que permita a sonegação de 415 bilhões em um ano. Boa noite. Depois da chuvarada de ontem, a quarta-feira amanheceu ensolarada e os termômetros bateram na casa dos 33 graus. Mas amanhã uma frente fria deve trazer mais chuva forte para São Paulo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Ainda faz bastante calor nessa quinta-feira, mas há previsão de chuva forte aqui em São Paulo. No norte do Brasil, a situação continua complicada na região que tem sofrido com a cheia do Rio Madeira. Há grandes volumes de chuva previstos por causa do tempo abafado em toda essa área escura, que vai do Acre até o Pará. No sul do Brasil, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão provoca temporais, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná.
Com o tempo fechado, as temperaturas não sobem muito e o dia fica fresquinho. A máxima não passa dos 24 graus em Porto Alegre e em Curitiba. É essa mesma frente fria que deve trazer chuva aqui para São Paulo amanhã. Em toda a região que faz fronteira com o Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e chove a qualquer hora, com risco inclusive de temporais. Mesmo assim, faz calor de 33 graus em Presidente Prudente e de 34 em Presidente Bernardes. Nas demais áreas do estado, incluindo a faixa leste e a Grande São Paulo, o sol brilha forte e faz bastante calor. A nebulosidade aumenta durante o dia e há previsão de pancadas de chuva ao longo da tarde e da noite. No litoral, a máxima chega aos 36. Amanhã na capital há risco de chuva forte, mas faz calor de 32 graus. E tanto na sexta quanto no sábado de carnaval, há previsão de chuva a qualquer hora e a máxima fica em torno dos 29 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Na Ucrânia, documento revela que o governo autorizou a operação que matou 82 manifestantes. A ação aconteceu no dia 18 deste mês e teve o aval do ex-presidente Viktor Yanukovych. 22 mil policiais teriam autorização para atirar com o objetivo de limpar o local, de acordo com o documento. Yanukovych fugiu da capital e está desaparecido. Ele foi colocado na lista internacional de procurados. A Ucrânia ficou hoje em estado de atenção, já que a Rússia organizou uma ação militar próxima à fronteira com o país. Em coletiva de imprensa, o Ministério da Defesa não citou os conflitos como motivação para o treinamento. A ação envolve 80 mil soldados e teria como objetivo comprovar a disposição das tropas em caso de ameaça à segurança nacional. Enquanto isso, as questões separatistas se intensificam no país. Confronto em protesto na região da Crimeia deixou um manifestante morto e 20 feridos. A multidão se dividia entre apoiadores do novo governo e aqueles que não aceitam a retirada da influência russa. Em outra cidade a leste, ativistas hastearam a bandeira da Rússia em um prédio público. Na capital Kiev, manifestantes retiraram o portão do parlamento para simbolizar a aproximação entre governo e população nessa nova fase política. Na Praça da Independência, viúvas se juntaram a outros grupos que prestavam homenagens aos mais de 80 mortos nos conflitos. Em círculo, eles gritavam a frase "Heróis não morrem". O ministro interino do Interior dispensou as tropas de choque, pedindo para que a população fique mais calma. Mas o efeito foi contrário em algumas cidades. Na madrugada de hoje, mais de 2.000 pessoas na cidade de Lviv, a oeste, começaram a trabalhar de forma independente pela vigilância da região. Preocupados com a falta de segurança, civis organizaram rondas noturnas. A Ucrânia enfrenta crise política desde novembro, quando o ex-presidente Viktor Yanukovych se aliou à Rússia e recusou a aproximação com a União Europeia. Já na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro inicia diálogo nacional. 14 pessoas já morreram nos protestos das últimas semanas. Empresários e bispos se encontraram com o presidente venezuelano para uma conferência de paz. A oposição foi chamada para o encontro, mas recusou o convite. Hoje, o Papa Francisco pediu o fim da violência na Venezuela. Ele disse que está acompanhando os protestos e sugeriu que o país se reconcilie por meio do perdão e diálogo. As manifestações acontecem há 2 semanas. Os venezuelanos reclamam da política econômica de Maduro e pedem a libertação de ativistas presos durante os protestos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço das ações da Petrobras está caindo pelas tabelas. Levaram outro tombo feio hoje, um dia depois da empresa anunciar o lucro, o resultado do ano passado. Com um lucro de mais de 23 bilhões de reais, um aumento de 11% em relação a 2012, qual o problema com a empresa? Tem muito problema. Primeiro, que o lucro foi inflado por receitas que não vão se repetir, que não derivam da atividade normal da empresa. Essa receita adicional veio de ganhos com a venda de alguns negócios, por exemplo. Segundo, a dívida da empresa aumentou 50%. Aumentou muito em relação à geração de caixa, de dinheiro. Quer dizer, a dívida está crescendo muito mais que a capacidade da Petrobras de fazer dinheiro. Desse modo, os credores ficam preocupados.
Desse modo, pode ficar mais difícil para a empresa levantar o dinheiro de que precisa para fazer seus investimentos. Por falar em investimentos, a Petrobras é a empresa que mais investe no Brasil. A petroleira é responsável por mais de 10% de todo o investimento de todas as empresas do país em novas instalações produtivas, equipamentos, etc. Por que a empresa não está gerando dinheiro suficiente? Primeiro, não vinha sendo bem administrada até mais ou menos 2 anos. Segundo, ela é vítima de uma política errada do governo, que obriga a Petrobras a comprar gasolina no exterior e vender abaixo do custo no Brasil. O governo, assim, quer evitar mais inflação. Mas isso é um truque que não vai durar muito tempo e arrebenta a Petrobras, que acaba tendo menos recursos para fazer justamente o que precisa: tirar mais petróleo do chão e transformá-lo em combustível. Por causa das bobagens do governo, a Petrobras vai investir menos este ano. É uma empresa financeiramente menos saudável. Essa política errada do governo prejudica o país de outras formas. O preço baixo da gasolina prejudica a produção de álcool e todo o setor sucroalcooleiro, que mistura agricultura e indústria com tecnologia avançada. A má situação da Petrobras prejudica até a arrecadação de impostos e as contas do governo, pois a empresa é uma grande pagadora de tributos. Em suma, a política do governo para a Petrobras é um desastre para o país inteiro. Boa noite. A STF começa a votar os recursos contra as penas por formação de quadrilha de 8 condenados no processo do mensalão petista. Os condenados são o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-presidente do PT, José Genuíno, 2 dirigentes do Banco Rural, Marcos Valério e 2 ex-sócios. A sessão começou com a defesa dos advogados de Marcos Valério e seus sócios, Cristiano Paz e Ramon Rollerbar. Eles negaram que os 3 tenham participado de uma quadrilha para cometer os crimes atribuídos no processo do mensalão petista. Depois, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo que mantenha a condenação fixada. O relator dos recursos, chamados embargos infringentes, ministro Luiz Fux, manteve a condenação pelo crime de formação de quadrilha. Ele enfatizou a ideia de que a intenção dos acusados era se manter por tempo indeterminado no poder e argumentou que os ilícitos foram praticados há vários anos, entre 2002 e 2005, e não teriam um fim se não fossem as denúncias do ex-deputado Roberto Jefferson. Não houve um encontro ocasional para a prática de crimes determinados e pré-estabelecidos, tendo a associação apenas se esgarçado com a sua revelação pela imprensa após as graves informações apresentadas pelo réu também condenado Roberto Jefferson. Em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu uma reforma no sistema político para evitar novos escândalos. Barroso, que não votou na primeira fase do julgamento, disse que houve exacerbação nas penas aplicadas por formação de quadrilha e votou pela extinção do crime. A causa da discrepância foi o impulso de superar a prescrição do crime de quadrilha, com a consequência de se elevar parte das condenações e até de se modificar o regime inicial de cumprimento das penas. Logo após o voto de Barroso, Joaquim Barbosa retomou a palavra, iniciando-se um bate-boca entre ele e Barroso. E foi o voto de Vossa Excelência, se não um rebate ao acordo do Supremo Tribunal Federal? O voto que foi isso apenas? É o voto que corresponde ao meu Agora, o que eu estou dizendo é que não há nada de técnico. A lei penal brasileira estabelece para o crime de quadrilha um mínimo de 1 e um máximo de 3. O tribunal não extrapolou esse parâmetro. Isso é manipulação, ministro. Eu não acho que eu estou certo e Vossa Excelência está errado. Eu só penso diferentemente. A sessão deve prosseguir amanhã. E o Ministério de Relações Exteriores do Brasil enviou hoje o pedido de extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, à Itália. O documento foi encaminhado à Embaixada Brasileira em Roma e de lá deve ser apresentado ao Ministério da Justiça local. Condenado no processo do mensalão petista, Pisolato está preso na Itália desde o dia 5 deste mês. Uma mulher teve o braço amputado ao ser empurrada no trilho da estação da Sé do metrô. Ela está internada. Ali perto, na estação Luz da CPTM, outro acidente. Uma passageira ficou ferida depois de uma briga com um funcionário. No
No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como abuso de autoridade, lesão corporal gravíssima e ato infracional, já que o principal acusado é um estagiário da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. A suposta agressão dele e de mais 2 agentes de segurança, a passageira, que se dizia grávida, aconteceu ontem à noite na Estação da Luz, quando ela tentou entrar num vagão para usuários com necessidades especiais e foi impedida pelo funcionário menor de idade. E ele pediu o comprovante, um pré-natal, alguma coisa que ela está grávida para poder entrar naquele vagão. E começou uma desavença entre os dois. Ela não queria mostrar, depois ia mostrar, não mostrar e tal. Até que o menino segurou. Quando o homem segurou, ela empurrou para sair daquela situação. Depois de cair e bater a cabeça, Nivanilde da Silva Souza, de 38 anos, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia em estado grave. Segundo a polícia, segue em coma induzido. Testemunhas declararam que o estagiário costuma ser truculento com os passageiros. Agora, ele foi encaminhado ao juiz. Em menos de 24 horas, um outro episódio de violência foi registrado, só que dessa vez na estação Sé do metrô, que fica também na região central da capital paulista. Uma mulher aguardava a chegada do trem quando um homem se aproximou por trás, deu um empurrão e ela caiu sob os trilhos. Ele fugiu. Ela, a vítima, Maria da Conceição de Oliveira, completou 28 anos nesta terça-feira e teve o braço direito amputado. O delegado diz que, apesar da exposição dos usuários próximos aos trilhos do metrô, o episódio que aconteceu na manhã de ontem é isolado. Agora a polícia tenta identificar o agressor. Segundo testemunhas, o homem branco de cabelos pretos e curtos aparenta ter 26 anos de idade e 1,74 m de altura. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia do Metropolitano. No primeiro momento ele sai sorrindo, segundo algumas testemunhas, e continua andando. Quando ele chega perto lá das catacas, ele começa a aumentar o passo. Que a gente tem como uma imagem melhor dele lá quando ele está lá perto das catacas. Mas até aquele momento, ele não mostrou nenhum arrependimento, em si, ele estava contente com a situação ainda. Nivanilde de Silva Souza continua internada em estado grave na Santa Casa sem previsão de alta. Em nota, a CTPM informa que lamenta a ocorrência e que tomou todas as providências para o socorro imediato da usuária. Já sobre o outro caso, o metrô informa que prestou todos os esclarecimentos à polícia. Maria da Conceição Oliveira também segue internada sem previsão de alta. E voltamos a falar do mensalão. Antes de terminar a sessão, os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia adiantaram seus votos e disseram que vão votar pela extinção do crime de formação de quadrilha. Por enquanto, o placar está em 1 voto pela manutenção da condenação e 4 pela não manutenção. O primeiro a votar amanhã é o ministro Teori Zavascki, depois Rosa Weber. Os dois também devem votar pela extinção do crime de formação de quadrilha. Com esses votos, é possível que, por maioria, o STF deve reduzir as penas de Dirceu, Delúbio, Genuíno e Valério. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A bola rola hoje pelo Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o 15 de Piracicaba em Piracicaba. Um jogo especial para o técnico Muricy Ramalho, não é isso, Celso? Pois é, Gabriel, nem tanto pelo adversário em si ou por causa do local da partida, mas pelo número que ele representa. Entre idas e vindas, Muricy comemora hoje 400 jogos no comando do São Paulo. Mistério. Mistério por quê? Talvez seja a ambição do professor Muricy Ramalho em conquistar a primeira posição do Grupo A. Mas, mesmo com a vitória, hoje contra o 15 de Piracicaba, isso não vai acontecer. Pelo menos por enquanto. A gente é a equipe grande da chave, então é a obrigação nossa procurar classificar em primeiro. Para que isso se torne uma realidade, é preciso começar a vencer fora de casa. Fato que ainda não aconteceu para o São Paulo nesse Paulistão. O que pode estar acontecendo? 3 derrotas e um empate fora de casa. Difícil de explicar. A torcida quer cobrar sempre a vitória, mas espero que a gente possa vencer esse jogo fora de casa. Assim também como tem cobrado também vencer clássico, né? A tendência é que Muricy Ramalho repita o time que empatou com o Santos no final de semana. Ninguém confirma isso, mas dá a entender, né, Oswaldo? O professor Muricy vem mudado, né? Algumas tentando ali ver a equipe que
possa encaixar e embalar de vez na competição. Nesta quarta-feira, Muricy Ramalho completa 400 jogos no comando do São Paulo. E o atacante Osvaldo, que vem ganhando uma chance no time titular, prometeu uma coisa interessante ao treinador. Tenho certeza que o trabalho dele tem sido bem feito e a gente vai conquistar esse paulista aí para presentear ele, não só ele, mas toda a torcida também. Desde que chegou, Muricy Ramalho fez a diferença, mudou o time. Não custa nada cumprir o prometido. Outro grande de São Paulo que joga hoje é o Corinthians. Santos e Palmeiras só entram em campo amanhã. Hoje, o time comandado por Mano Menezes recebe o Comercial de Ribeirão Preto, clube ameaçado pelo rebaixamento. Para o Corinthians, chance de subir na tabela de classificação e se aproximar da vaga para o mata-mata. Ô Celso, quem joga hoje, Corinthians e São Paulo, precisam fazer mais do que Santos e Palmeiras que jogam amanhã, né? Porque Santos e Palmeiras têm as melhores campanhas do Campeonato Paulista. O Santos hoje está um pouco melhor que o Palmeiras, leva vantagem no saldo de gols e tal. Agora, Corinthians e São Paulo estão atrás. O São Paulo não é líder do grupo, é vice-líder, estaria classificado hoje. E o Corinthians sequer estaria classificado. Então, passou um período turbulento, 5 jogos sem vitória. Perdeu 4 seguidas, aí depois a partir do jogo com o Palmeiras, com aquele empate, ganhou um pouco de moral, já vem de 2 vitórias seguidas, então hoje o adversário é fácil. O Corinthians tem a obrigação de fazer, quer dizer, fácil teoricamente, tem a obrigação de fazer 3 pontos. E o São Paulo, quem sabe, conquistar finalmente uma vitória fora de casa. Nos jogos da temporada que o São Paulo fez fora, 3 derrotas e 1 empate. Quem sabe hoje contra o 15 essa vitória chega. Tá devendo. Libertadores da América, 3 times brasileiros jogam hoje pelo torneio continental. O Flamengo enfrenta às 10 da noite no Maracanã o Emelec do Equador. O Botafogo está no Chile, onde encara a União Espanhola, enquanto o Atlético Mineiro recebe o Santa Fé da Colômbia em Belo Horizonte. Ontem o Atlético Paranaense caiu na Argentina. Já Cruzeiro e Grêmio se deram bem jogando em casa. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho recebeu o Atlético Nacional da Colômbia e goleou. Luan fez o primeiro aos 29 minutos. Ramiro, aos 19 do segundo tempo, marcou o segundo, 2-0. Alan Ruiz, aos 44 da segunda etapa, definiu o placar. Grêmio 3, Atlético Nacional 0. O Grêmio está na liderança isolada do grupo 6. O Vélez Sarsfield encarou o Atlético Paranaense e fez 1-0 com Tobio. Prato, aos 33 do segundo tempo, definiu o placar. Vélez Sarsfield 2, Atlético Paranaense 0. O Cruzeiro se deu bem diante da Universidade de Chile. Ricardo Goulart fez o primeiro aos 33 minutos. Dagoberto, de peito, aos 38, ampliou 2-0. Ainda na primeira etapa, Ricardo Goulart marcou mais 1, 3-0 Cruzeiro. Lorenzetti descontou para a Universidade do Chile. Mais Ricardo Goulart, aos 39. E o William, aos 44, definiram o placar. Cruzeiro 5, Universidade de Chile 1. O Arsenal recebeu o Deportivo Anzoátegui da Venezuela e venceu por 3-0. Furt, aos 16 minutos, fez 1-0. Carreira, aos 42, 2-0. E Caraglio, aos 5 do segundo tempo, definiu o placar. Arsenal 3, Deportivo Anzoátegui 0. Liga dos Campeões da Europa, hoje terminaram os jogos de ida da fase de oitavas de final. E o Real Madrid como visitante se deu muito bem. Jogando na Alemanha contra o Schalke 04, venceu por 6-1 com gols de Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Cada um marcou 2 gols. Já na Turquia, o Chelsea saiu na frente do anfitrião Galatasaray, mas cedeu empate. Final 1-1. Muito obrigado, Celso. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Stella, com você. E morre aos 99 anos um dos personagens mais conhecidos da cidade de São Paulo, Ernesto Paulelli, o Arnesto da música famosa. Morador da Moca, Ernesto foi imortalizado no samba de Adoniran Barbosa. O Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém.
Durante a vida, ele contou repetidas vezes que não morava no Brás, como dizia a canção, e que nunca chamou o compositor para fazer a música. Ernesto e Adoniran se conheceram em 1938 na TV Record. No encontro, o compositor teria chamado o jovem de Arnesto, dizendo que o nome dava samba. A música, em homenagem a esse personagem paulistano, foi composta em 1955. Ernesto e Adoniran mantiveram a amizade até a morte do músico em 1982. Ernesto deixa uma filha, Valéria. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em comemoração dos 20 anos do Plano Real, o PSDB pregou o resgate da esperança e confiança e de sangue novo para comandar o país. O nosso convidado é o deputado estadual Edinho Silva, ex-presidente estadual do PT e futuro tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff à reeleição. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Eu quero começar exatamente com essa comemoração dos 20 anos do Real, em que Aécio Neves falou dessa questão do resgate da esperança e da confiança. No seu entender, ele está fazendo uma referência à contrariedade dos empresários que têm feito críticas à política econômica da presidente? Olha, eu não sei qual foi a intenção do senador. Eu penso que ele já se declarou pré-candidato. É evidente que ele faz um discurso de cunho eleitoral, porque por mais que o Brasil enfrente problemas, é nítido também os avanços que nós tivemos. O Brasil hoje, mesmo com a crise econômica internacional, mesmo com a recessão que abate Estados Unidos, Europa, os países asiáticos, portanto, as economias mais desenvolvidas do mundo, o Brasil continua crescendo, o Brasil continua gerando empregos, inclusive nós temos o nosso recorde histórico de geração de empregos, o menor desemprego da nossa história. Portanto, como é que o senhor entende esse clamor dos empresários? Porque de verdade eles têm reclamado, eu tenho recebido aqui no Jornal da Gazeta empresários e há sim uma série de pleitos e nós vemos que a produção industrial está muito aquém daquilo que poderia estar. Olha, como eu disse, é evidente que nós temos problemas e ninguém nega. Agora, Maria Lídia, todos sabem que enfrentar uma crise econômica internacional como a que nós estamos enfrentando não é simples. Tanto é que os Estados Unidos, agora que começa a retomar a perspectiva de crescimento, esse ano que os principais países europeus, as principais economias da Europa acenam para um crescimento e mesmo assim o Brasil continuou crescendo, não cresceu tudo aquilo que nós esperávamos, mas continua crescendo, portanto continua blindado em relação à crise econômica internacional. E, claro, nós gostaríamos que o ambiente de crescimento do mundo fosse outro e, consequentemente, o Brasil estaria crescendo num outro ritmo. Agora, eu penso que o clima é de otimismo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a retomada da economia americana, a retomada da economia, principalmente da comunidade europeia, acena para a superação do pior momento da economia internacional. Portanto, os empresários têm que começar também a respirar um clima de mais otimismo, porque o Brasil, com todos os problemas, cresceu, tem perspectiva de crescimento, continua distribuindo renda, combatendo a injustiça e gerando empregos. Deputado, o senhor não vai ser candidato nessa eleição. O senhor está incumbido aí de uma tarefa difícil, né, de tesoureiro da campanha da presidente à reeleição. Eu quero começar com essa decisão, tanto do senhor como do presidente do PT, Rui Falcão, também não será candidato à reeleição. No presidencialismo de coalizão, para não ficar refém pela falta de lealdade das alianças que são feitas por interesse para a chamada governabilidade, uma garantia, nós estamos vendo como não está fácil para a presidente Dilma no momento. Abrir mão de uma candidatura, tanto o senhor como o Rui Falcão, não é um desperdício. Do ponto de vista político, não é mais importante compor uma bancada
para essa garantia de lealdade do chefe do executivo do que ser tesoureiro ou coordenador de campanha, quando tem tanta gente que pode fazer isso, mas conseguir ser eleito com boa votação, nem tanta gente assim? Olha, Maria Lídia, primeiro eu agradeço o seu comentário, ele é elogioso. O presidente Rui Falcão vai ter a tarefa, no meu entender, honrosa e grandiosa de coordenar a campanha à reeleição da presidenta Dilma. Eu penso que é uma tarefa que ela é importante para o Brasil. Não, eu não questiono, eu não questiono a nobreza das tarefas, mas estou falando do ponto de vista político no presidencialismo de coalizão. Sim, eu só estou argumentando, pegando o exemplo do presidente Rui Falcão. Eu penso que é uma tarefa grandiosa para o projeto que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Eu fiquei muito honrado com o convite da presidenta Dilma de ser o tesoureiro da sua campanha, claro, lá no momento em que a campanha se desenvolver, e de fazer parte do núcleo de coordenação da sua campanha. Claro que ter mandato de deputado é importante. Eu vejo aí a importância da nossa bancada na Câmara, a importância da nossa bancada no Senado. Mas é incompatível você ter a tarefa de coordenação, de acompanhar o dia a dia da campanha, de resolver os problemas cotidianos da campanha e conduzir uma campanha parlamentar. É incompatível. Bom, isso aí eu tenho a impressão que deve ser mesmo. É incompatível. São duas tarefas árduas. E nós essa uma opção. É uma opção que nós fizemos. É claro que nós vamos lançar uma chapa importante para a Câmara dos Deputados, como para a Assembleia Legislativa. Vamos lançar o senador Suplicy também a recondução. Portanto, nós vamos ter companheiros e companheiras que vão honrar a tarefa, né, de serem base do governo da presidenta Dilma no segundo mandato e certamente vão conduzir bem a sustentabilidade do governo. Agora, nós vamos cumprir a tarefa de conduzir a campanha. Mas falando nessa tarefa de tesoureiro, é senso comum que campanha eleitoral é caríssima. O marketing político é muito caro, aquilo que a gente vê através da televisão e realmente comprova isso. O senhor já tem estimativa de quanto vai ser o custo da campanha da presidente Dilma Rousseff? Quanto que o senhor vai precisar conquistar como arrecadação? Não, ainda não. Nós não estamos ainda organizando campanha, né? Eu penso que a presidenta Dilma tem muito que governar ainda. Nós vamos pensar em campanha lá para meados do ano. E nesse momento é importante que a presidenta continue governando, continue implantando políticas públicas e continue conduzindo o Brasil a esse projeto de desenvolvimento com justiça social. Eu agradeço muito sua entrevista, muito boa sorte, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Gabriel. Na Turquia, protestos tomam as ruas do país depois da denúncia de que o primeiro-ministro estaria envolvido em esquema de corrupção. Nesta madrugada, houve confronto com a polícia em Istambul. Os manifestantes montaram barricadas e atacavam a polícia com fogos de artifício. Os oficiais tentaram dispersar o grupo com jatos d'água. Pela manhã, o partido da oposição se juntou aos ativistas e pedia pela renúncia do premier Tayyip Erdogan, que, de acordo com gravação telefônica, teria pedido para o filho se livrar de grandes quantias milionárias em dinheiro que estariam na casa da família. O premier afirma que a gravação é uma montagem e nega as acusações. Protestos continuam também na Tailândia. Manifestantes pedem que sejam investigados os ataques aos acampamentos montados por eles na capital Bangkok. Os atentados dos últimos dias deixaram 20 mortos. Os manifestantes estão nas ruas desde novembro e pedem a renúncia da primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Sobe para 60 o número de mortos no ataque a um internato na Nigéria. De acordo com autoridades locais, homens armados abriram fogo contra as crianças que estavam nos dormitórios e colocaram fogo no prédio. O ataque teria sido realizado por um grupo radical que quer instaurar um governo islâmico no país. Na China, a população continua sofrendo os efeitos da poluição. Uma densa neblina continua tomando a capital, Pequim. Em uma escola foi construída uma estrutura que isola a quadra esportiva. Dessa forma, o ar é purificado e permite que os alunos pratiquem atividades físicas. Nesta semana, a poluição chegou a níveis alarmantes.
Na Síria, a ação do exército deixa 175 mortos. De acordo com a agência de notícias estatal síria, as vítimas eram rebeldes. A emboscada foi nos arredores da capital Damasco e teria acontecido depois que autoridades receberam uma denúncia de ataque. Enquanto isso, o presidente Bashar al-Assad se reuniu com a delegação iraniana. Bashar al-Assad afirmou que a relação entre os dois países é fundamental para o combate ao terrorismo na região. Mais de 140 mil pessoas morreram desde o início da guerra civil na Síria em 2011. E essa notícia agora parece história de filme. Nos Estados Unidos, um casal encontrou 10 milhões de dólares em moedas raras e antigas enterradas no quintal. O casal, que mora no norte da Califórnia, encontrou o pote de moedas enterrado perto de uma árvore quando estava brincando com o cachorro no quintal. O jarro continha mais de 1.400 moedas de ouro em perfeito estado, datadas de 1847 a 1894. Juntas, elas valem 10 milhões de dólares, o equivalente a 24 milhões de reais. O casal que encontrou a fortuna não quis revelar a identidade. Eles planejam vender algumas moedas e guardar outras de recordação. Batalhão de Choque do Rio de Janeiro realiza treino e mostra à imprensa como pretende enfrentar eventuais protestos violentos na Copa do Mundo. A simulação foi realizada diante da imprensa internacional. O treino começou com falsos manifestantes provocando os policiais e ameaçando cometer atos de vandalismo. Daí a tropa entra em formação com o apoio de helicópteros. Do alto, o movimento é registrado por meio de câmeras de alta definição. As imagens transmitidas para uma unidade móvel identificam os manifestantes violentos. Eles continuam a simular provocações. Os policiais militares são treinados para conter a violência com o uso de bombas de gás. A PM carioca também mostrou os materiais que habitualmente são usados para reprimir os manifestantes, tais como gás de pimenta, gás lacrimogênio e balas de borracha. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.